Saudações pessoal, sou Frederico Schaff em mais uma videoaula de integração de redes industriais. Nesta videoaula vamos ver sobre o Foundation Field Bus. Eu dividi essa aula em duas partes, então essa é a parte 1. Vamos lá. Então, o Foundation Field Bus é o segundo protocolo ou tecnologia que nós estamos vendo na unidade 3, que versa sobre redes industriais de instrumentação ou Field Bus. Ou então é uma rede então que se encaixa nessa categoria. Vamos lá. Então, como eu já havia mostrado esse gráfico aqui, né? A categoria Field Bus engloba algumas tecnologias, estão aqui listadas. E vocês podem ver que os dispositivos já oferecem capacidade ou têm um maior nível de processamento embutido neles. O Field Bus é um exemplo clássico de grande capacidade de processamento dos dispositivos, podendo efetuar inclusive malhas de controle no próprio dispositivo, como a gente vai ver. Vamos lá. Então, Foundation Field Bus tem esse nome meio esquisito, né? Então, Fundação Field Bus seria a tradução, né? Ou de rede de campo, né? Ele é um protocolo da categoria Field Bus, então, que é gerenciado pela Field Bus Foundation. Então, troca ali a sequência, né, da ordem, né? Então, tem a Fundação Field Bus que gerencia o Foundation Field Bus. Bem estranho. E assim mesmo. Então, alguns autores, inclusive, trocam também a ordem, para chamar de Field Bus Foundation, mas, bom, ou chamam só de Foundation, é bem estranho mesmo. Alguns colocam até como FF, né? De Foundation Field Bus. Bom, o Foundation Field Bus, do mesmo modo que o Profibus PA, é derivado do consórcio ISP, o SP50, que culminou na IEC 61158 e também gerou vários protocolos Field Bus que são incompatíveis entre si. Em 1994, os fabricantes dos membros da ISP do consórcio World FIP North America formaram a Field Bus Foundation. Essa organização rapidamente buscou padrões internamente aceitos como o Foundation Field Bus. Então está aqui essa ilustração da evolução histórica, digamos assim, com o consórcio IEC da ISSP 50, né? A derivação aqui para o Profibus, depois outra derivação do World FIP, criando o Foundation Field Bus, derivado, ou digamos assim, da bifurcação entre o Profibus PA. Ok? Vamos lá. Então, a Field Bus Foundation é uma associação com mais de 100 companhias, o que gera um total de 90% das empresas de instrumentação e controle de processos do mercado mundial. Estão aqui listadas as empresas, né? Tem muitas que o pessoal mais ou menos conhece, né? Então, ABB, Allen-Bradley, BMAX, como eu já falei na aula anterior, Chevron Research, tá ali colocado, Danfoss, né? DuPont, né? Fisher Control International, né? Fisher-Rosemont, né? Tem até um instituto de pesquisa alemão, né? Fraunhofer Institute, Fuji, vocês podem ver ali, Hartmann Braun, Hitachi, Honeywell, Instituto de Investigações Elétricas, então instituto que fala de língua espanhola, né? Provavelmente espanhol, vocês podem ver ali outras conhecidas aqui, né? Mitsubishi, Monsanto, NEC, né? NEMA, vocês podem ver ali, né? Pepel Fuchs, né? Politécnico de Turim, né? Então, vamos ver, Rosemont, né? Como eu havia comentado antes, Saab, né? Por parte de militar, Shell Oil Company, tá ali, tá colocado, Siemens, obviamente, né? E ali tá colocado em vermelho a Smar, né? Que é uma fabricante bem grande que tem que é brasileira, em sede no Brasil, na cidade de Sertãozinho, interior de São Paulo. Softin
Toshiba, Valmet, tá? Goldfish está colocado ali, Yamaha e Yokogawa, ok? Só algumas aí que estou mostrando para vocês. Tem Foxborough também que eu passei, tá? Que são as mais conhecidas. Bom, qual é a tecnologia do Foundation Field Bus? A tecnologia conta com uma comunicação bidirecional, ou seja, obviamente o dispositivo conversa com outro dispositivo nos dois sentidos, né? É digital e é multidrop, ou seja, a gente tem um barramento com derivações entre dispositivos de automação da planta e sistemas de supervisão, como está ilustrado nesta figura. Então, a gente tem, por exemplo, o sistema de automação, o controlador ou o sistema de supervisão, um barramento, múltiplas derivações ligando os equipamentos Field Bus, que são instrumentos e atuadores, né? Sensores e atuadores da indústria de processo. Uma das coisas interessantes do Field Bus é que dispositivos são efetivamente inteligentes e podem embarcar, ou seja, podem realizar o controle do processo. Então, tem algoritmos de controle, mais clássico é o PID, né? Que pode ser executado diretamente no hardware do dispositivo. Ou seja, a gente tem um sensor lá, um sensor Field Bus, e esse sensor Field Bus tem capacidade de processamento suficiente para realizar o controle do sistema de automação. Então a gente não precisa tipicamente um CLP para fazer a parte de controle. Os próprios dispositivos, sensores e atuadores, Foundation Field Bus, a gente pode organizar eles para eles realizarem o controle também. Então aqui está a ilustração da comparação do DCS, né, que seria o Distributed Control System, com o Field Bus Control System, né? Vocês podem ver que o controlador aqui é suprimido e os sistemas de I/Os remotos também é suprimido. A gente só tem o barramento Field Bus aqui, interligando os dispositivos, então, sensores e atuadores. Aqui no caso de atuador tem uma válvula, e dois sensores, que não tem especificação. Obviamente, então, o atuador tem saída analógica, então analog output, tem um bloco semelhante ao que a gente tem no Profibus PA lá, que eu mostrei na videoaula anterior. Os sensores têm analog input, você pode ver, e a gente pode colocar a parte de processamento do controlador, do controle, que seria um algoritmo PID, para ser executado num sensor, já que o dispositivo tem capacidade de processamento suficiente. Essa é a grande vantagem do Foundation Field Bus. Além de todo o processamento interno do sensor, e obviamente dos dados relativos a esse sensor, também pode realizar processamento relativo a controle de um processo. Então, também devido à tecnologia, ele incorpora diretamente o loop de controle no dispositivo, cortando uma parte da comunicação com tipicamente o controlador, que seria o CLP. Então aqui vocês tipicamente veem 3 pontos, né, da comunicação. Então o sensor comunicando com o controlador comunicando com um atuador. Tipicamente no Foundation Field Bus, né, a gente tem uma encurtação desse tempo, já que não precisa pelo menos uma das comunicações não precisa, já que um sensor não precisa se comunicar, digamos naquele exemplo anterior, né, o sensor não precisaria se comunicar com ele mesmo, né, então não precisaria um tempo de comunicação no barramento para a obtenção dos dados do sensor, já que ele já está no próprio dispositivo. Isso torna, obviamente, o controle mais rápido, e um encurtamento aí do loop do controle, como a gente fala. Também, né, essas questões de conversão do sinal, né, estão diretamente no dispositivo, também encurta um pouco do tempo de loop de controle, ok? Essa é justamente a ideia do Foundation Field Bus. Bom, Foundation Field Bus funciona com primariamente 2 variantes.
grandes, né? Na verdade são 3, tá? 2 são pela norma IEC 61158.2, tá? Que é a variante H1, que é a mesma do Profibus PA, tá? Ou seja, tem aquelas mesmas características do Profibus PA, Manchester Coded Bus Power, né? O MBP, como vocês podem ver aqui, tá? E as mesmas características, então, taxa de transmissão 31,25 km por segundo, tá? Os alcances, né? Tá? Com repetidores, 2 a 3 dispositivos, até 23 dispositivos no grupo de explosão 2B, até 9 dispositivos no grupo de explosão 2A, né? Topologias barramento, árvore, estrela e ponto a ponto. Tá? E permite derivações, tá? Conforme as características lá que a Namur especificou, como a gente viu no Profibus PA. Tá? E bom, diferente do Profibus PA, tem outra variante dentro da norma IEC 61152, que é a variante H2, tá? Que é muito menos usada, mas que é possível se utilizar no Foundation Field Bus. Tá? Ela é usada em nível mais alto, a comunicação entre bridges e switches e gateways. Tá? Nessa variante pode-se ter barramentos de até 750 metros, a uma taxa de transmissão de 1 megabit por segundo, ou 500 metros a uma taxa de transmissão de 2,5 megabits por segundo. Tá? Embora essa variante tenha sido desenvolvida nessa norma, IEC 61152, ela foi rapidamente substituída por uma variante que veio depois, que é a HSE, tá? Que não está na norma IEC 61152, está fora. Essa variante HSE é a High Speed Ethernet, tá? E por ter o nome Ethernet, se baseia, obviamente, na tecnologia Ethernet. Tá? Então, emprega a solução Ethernet da I3E-802.3U, tá? Com 100 megabits por segundo ou 1 gigabit por segundo. Tá? Utiliza protocolos para encapsulamento variáveis, mas os mais comuns são TCP/IP ou UDP/IP, possibilitando SNP e outros. Tá? Interconecta tipicamente o barramento H1 com a rede administrativa, ou seja, não é usada em chão de fábrica tipicamente essa variante. A variante que é utilizada em chão de fábrica é a H1. Ok? Só o chão de fábrica que eu estou falando como se fosse interligando o nível de processo com o nível de controle, né? Como a gente já havia visto isso anteriormente nesta disciplina ou curso, né? Bom, seguindo, tá? O Foundation Field Bus segue um modelo, tá? Chamado Foundation Field Bus Model, né? E obviamente ele tem espelhamentos com o modelo ISO-OSI, tá? Então vocês podem ver aqui o modelo Field Bus é dotado então de protocolos da camada de aplicação equivalentes, chamados de Field Bus especificação de mensagem e subcamada de acesso Field Bus. Tá? Não tem serviços de apresentação, de sessão, transporte e de rede. Tá? E tem uma camada aqui chamada de enlace de dados, obviamente, em camada física. Como eu havia comentado, isso aqui é o típico, né, das redes industriais. E acima aqui da camada de aplicação eles chamam de uma camada de usuário, que é uma camada de configuração para a aplicação, tá? Que geralmente o usuário faz. Eles especificaram aqui como se fosse uma acima, tá? Mas a gente sabe que é uma parametrização da camada de aplicação. E o que o pessoal do Foundation Field Bus chama, tá? Essa junção essas camadas aqui, Field Bus, especificação de mensagem, subcamada de acesso e camada de enlace de dados, eles chamam de stack de comunicação Foundation Field Bus. Bem simples. Muitos outros protocolos ou redes também chamam assim de stack ou pilha de comunicação. Tá? Aqui tem as particularidades, né, e serviços equivalentes. Pode ver aqui, né? Tá? Então, na parte de aplicação proprietária, que seria a parte relativa ao usuário, tá? Tem o que se chama de Process Control Application, tá? Com a utilização de blocos de função, tá? Que a gente vai ver um pouco mais para frente. Na aplicação tem o Field Bus Message Specification, como eu já havia comentado antes, tá?
englobando aqui esses serviços, tem o Field Bus Access Sublayer, que seria o FAS, Data Link Layer, Physical Layer. Vocês podem ver aqui, então, o stack de comunicação como estava na figura anterior, só de uma outra forma representado, mas é a mesma coisa. Tá? Bom, como é que é a especificação do meio físico, então, na variante H1? Tá? Obviamente tem uma especificação de cabos, tá? Tá aqui, então, tem 3 tipos de cabos, tipo A, tipo B, tipo C, tipo D. Tá? Vocês podem ver aqui, né, as especificações desses cabos para o Foundation Field Bus. Tá? Pode ver aqui que, na sua maioria, tá, o tipo A utiliza cabo de par trançado, tá? Os outros também. Tá? Então, aqui, com o tipo A tem blindagem, né? Tá? O tipo B também, tá? Mas pode ter mais pares, tá? Aqui tipo C mais pares ainda, e aqui o tipo D não trançado, tá? E sem blindagem, só para ter uma ideia, né? A grossura aqui dos condutores muda, né? Tá? Então a bitola, né? Tá? A resistência aqui específica em DC, tá? Muda também para cada tipo de cabo, tá? Atenuação, né? Tá? É mais ou menos parecido, né? Esse aqui é um pouquinho menor, 3 dB por quilômetro, tipo B é 5 dB por quilômetro e o C e o D 5 dB por quilômetro. Tá? Capacitância, tá? Bem baixa também, 2 nanofarad por quilômetro. Tá? Delay aqui, né, no primeiro é especificado, então 1.7 microsegundos por quilômetro. Tá? Comprimento a área, tá, do cabo que está coberta pela blindagem é 90% no tipo A e nos outros não tem informação. Tá? E aqui o comprimento máximo, né, tá, recomendável para cada tipo de tipo cabo. Vocês podem ver que o tipo A que é o mais comum com a especificação da Namur. Tá? Então, na parte de enlace de dados, tá, o que se tem? Há uma garantia de integridade da mensagem através de 2 bytes calculados através de um polinômio aplicado a todos os bytes da mensagem que é acrescido no final da mesma, ou seja, tem uma checagem de erro por CRC. Tá? O controle de acesso ao meio de transmissão determina quem pode transmitir e quando. Tá? Tem uma regra para isso, que é o MAC, que a gente vai ver um pouco mais para frente. E nesse serviço de enlace de dados garante que os dados cheguem ao equipamento correto, de uma forma de endereçamento. Tá? Então, vamos lá. O MAC no Foundation Field Bus pode ser da seguinte forma: passagem de token, tá? Tem quando é o modo direto de iniciar uma comunicação de uma transição no barramento. Quando termina de enviar as mensagens, o equipamento retorna o token para o LAS. Tá? O LAS é uma figura importante que eu vou especificar um pouco melhor para vocês depois, mas é uma funcionalidade, tá? Que na verdade qualquer dispositivo Foundation Field Bus pode desempenhar. Na configuração, obviamente, é especificado qual dispositivo vai desempenhar. Tá? E essa funcionalidade é como se fosse o controlador do barramento para que fica verificando, né, que dispositivo que tem que transmitir quando. Tá? O LAS está para Link Active Scheduler, ou seja, o escalonador de links ativos. Tá? E tipicamente o LAS faz esse controle através de passagem de token, como vocês podem ver ali. Então o LAS transmite o token para o equipamento que requisitou via pré-configuração ou via escalonamento, já que no nome tem lá Scheduler, né? E bom, uma vez que um dispositivo tem o token, ele tem autorização para enviar os seus dados, né? Que é o Protocol Data Unit, ou quadro que tem essa informação dos dados. Tá? Tem a possibilidade de se utilizar o MAC de resposta imediata, tá? Quando o mestre dará a oportunidade para uma estação responder com uma mensagem. E tem a possibilidade de requisição de token. Tá? Um equipamento requisita o token quando
usando um código em alguma das respostas que ele transmitiu para o barramento. O LAS recebe essa requisição e envia o token para o equipamento quando houver tempo disponível nas fases aperiódicas do escalonamento. Tem aquelas mesmas regras que a gente já viu em outros padrões, tá? Então, tem uma porção, digamos assim, do loop de escalonamento de mensagens, tá? Uma porção programada, uma não programada, ou uma cíclica e uma acíclica, ou uma periódica e uma aperiódica, como os nomes normalmente são esses utilizados, tá? Algumas variações, tá? E obviamente, né, tá? Nas programadas, cíclicas ou periódicas, né, tá? Já tem uma pré-organização, nas aperiódicas não, tá? Então nessas aperiódicas pode-se solicitar outras informações, como por exemplo requisitar o token. Então, o LAS é uma figura bastante importante, é o chamado escalonador de mensagens. Qual é a função? Então, manutenção da live list, tá? Ou seja, verificar quais dispositivos que estão ativos no momento, tá? As mudanças são publicadas para outros possíveis mestres, tá? Então, obviamente, então, esse é o live list maintenance, né? Manutenção da live list, tá? A publicação periódica da sincronização, então, é esse dispositivo que desempenha o serviço de LAS, obviamente é ele que faz a sincronização de todos os outros dispositivos, tá? Através do Data Link Time, tá? Ele tem um modo assíncrono, tá? Onde o token é passado periodicamente, e o modo assíncrono, onde o token é passado, né, conforme prioridade de mensagens, tá? Nesse modo assíncrono tem a possibilidade de se requisitar mensagens urgentes, tá? Como é assíncrono, né, não são mensagens de PDU, né, não são mensagens tipicamente de controle, são mensagens, outros tipos de mensagens, aqui chamada de SDU, então Software Data Unit, tá? Urgente para mensagens de até 64 bytes, normal para mensagens de até 128 bytes, e para mensagens que tenham mais necessidade de maior tamanho, né, de até 256 bytes, seria transmitido quando houver tempo disponível, chamado Time Available, tá? No LAS tem os seguintes serviços, tá? Publisher Subscriber, tá? Quando se faz a questão do modo síncrono, e cliente-servidor e distribuição de relatórios no modo assíncrono, tá? Essas funções do LAS podem ser realizadas por qualquer dispositivo que tenha a capacidade de desempenhar esse LAS. Obviamente que quando a gente tem um dispositivo em mão, né, vai ter as funcionalidades que o dispositivo pode desempenhar, e lá vai estar escrito, né, no datasheet ou até no arquivo de configuração, né, pode desempenhar LAS. Aí, obviamente, no software configurador vai se poder deixar o serviço de LAS para aqueles dispositivos que podem desempenhar essa função, tá? Bom, no Foundation Fieldbus, tá, é usado uma lista de acrônimos bem grandes, tá? Então aqui eu coloquei alguns para vocês, tá? Tem os acrônimos de Data Link Protocol Data Unit, ou seja, serviços de enlace de dados para troca de dados de protocolo, tá? E aí tem uma listinha bem grande de acrônimos. Então, EC está para Establish Connection, tá? DC está para Disconnect Connection, CD está para Compel Data, tá? Establish Connection, ou seja, estabelecimento de conexão, Disconnect Connection, estabelecimento de desconexão ou desconexão, tá? Serviço de conexão. CD está para Compel Data, então compilar os dados, tá? DT está para Data Transfer, transferência de dados. PT, passagem de token. RT, retorno de token. RI, intervalo de requisição, tá? PN, teste do nodo, né? Probe node, tá? PR está para Probe Response, ou seja, a resposta desse nodo, tá? TD está para Time Distribution. CT, Compel Time, compilar os tempos, então, do ciclo, tá, de comunicação. RQ está para Round
time query, tá? Então, ou seja, a medida do tempo de ida e volta da mensagem, round trip, né? CL está para solicitar o processamento do LAS, tá? TL está para transferir o serviço do LAS de um dispositivo para outro, tá? E idle quer dizer o tempo ocioso, tá? Para no ciclo de mensagens do Foundation Fieldbus. Tá? Então o algoritmo do LAS é bem simples, tá representado nesse fluxograma aqui. Tá? Ele faz o seguinte, tá? Se tiver tempo para alguma coisa antes do próximo ciclo de compilar os dados, que é o CD, né, compile data, tá? Ele pode fazer outros serviços, como probe node, tá? Time distribution ou pass token. Tá? Se ele não tem tempo, tá? O que ele faz? Ele espera até o próximo ciclo, tá? E verifica no próximo ciclo se tem tempo ou não. Tá? Então, bem simples a ideia do LAS, tá? Mas ele fica controlando, obviamente, todos as temporizações dentro do ciclo de comunicações do Foundation Fieldbus. Tá? Para mensagens periódicas, então, né, como eu havia comentado, né, tá? O LAS manda, digamos assim, solicita para ou dá a possibilidade do dispositivo A, por exemplo, publicar seus dados, tá? E nesse momento, né, seria o CD do A, compile data do A, tá? E aí, bom, no momento que o A está publicando seus dados, outros dispositivos podem ser os que consomem essa informação, ou seja, o subscriber dessa informação do A, tá? E obviamente o LAS vai ficar fazendo isso em ciclos, né? Então, primeiro o A, depois o B, depois o C. Bom, se não tiver outro, volta para o A, B, C e assim por diante. Se tiver mais, vai ser A, B, C, D e assim por diante. Esses A, B, C, D, obviamente, são dispositivos diferentes, tá? Com endereços diferentes. Tá? Para mensagens aperiódicas, a transmissão de dados do dispositivo só é possível quando o LAS passa o token para esse dispositivo. Tá? Então tem o PT ali, né? No momento que tem o token pass ou pass token, tá? Aí o dispositivo A pode transmitir as informações. Se não, ele vai ficar esperando o token até que o LAS entregue esse sinalizador para ele poder enviar essa informação. Ok? Lembrando, né, que nessa mensagens aperiódicas é na porção não programada, né? Então tem que haver tempo suficiente dentro do ciclo para poder fazer essa troca de informações. Se não houver, vai esperar o próximo ciclo. Se não houver no próximo ciclo, vai esperar até que tenha tempo. Tá? Bom, toda a estrutura do frame ou do quadro do Foundation Fieldbus é bem complexa. Tá representada nesse quadro aqui, nessa figura aqui para vocês. Como tem diversos serviços diferentes, então do FMS, do FAS e dos serviços de enlace de dados, tá? Tem um encapsulamento grande aqui das informações do usuário ou da aplicação. Vocês podem ver aqui esse encapsulamento sendo colocado aqui. Tá? E obviamente, né, que essa informação, que seria o Data Link Layer PDU, tá? Que é a informação do protocolo Foundation Fieldbus, tá? Vai ser encapsulada dentro de um frame que tem o preâmbulo da I3S 61158, o Start Delimiter e o End Delimiter também da I3S 61158, tá? Como é no Profibus PA. Se for escolhido o 61158, mas que é o mais comum, é o da variante H1. Tá? Bom, embora no Profibus PA também tem a preâmbulo Start Delimiter e End Delimiter, o que tem lá dentro do Profibus PA é totalmente diferente do que tem dentro do lado, o que tem aqui dentro do Foundation Fieldbus. Por isso que a gente diz que é incompatível. Tá? É a mesma coisa que a gente está falando. Eu estou falando aqui com vocês português, tá? Então estou usando uma estrutura, né? Estou falando português,
mas se eu mudar para inglês, bom, aí pode ser que muitos não consigam acompanhar. Bom, mudei, então inglês é incompatível com português. É só alguém que consiga partir da tradução e consegue entender. Tá? Usando o mesmo meio físico, mesma estrutura, mas posso estar falando de um jeito diferente. É mais ou menos essa comparação que se pode fazer entre o Profibus PA e o Foundation Field Bus. Tá? Bom, no nível de aplicação, tá? É oferecido uma interface para o software aplicativo do equipamento. Basicamente, este nível define como ler, escrever ou disparar uma tarefa em uma estação remota. A principal tarefa é a definição de uma sintaxe para as mensagens. Tá? Essa sintaxe das mensagens no Foundation Field Bus, tá? Ela é uma informação fechada. Tá? Se vocês forem procurar estrutura do quadro Foundation Field Bus, tá? Vocês vão encontrar exatamente essa figura aqui, tá? E não vão obter mais informações de como é que é a estrutura do FAS-PDU, nem do DL-PUDU e assim por diante. Tá? Então esse User Encoded Data aqui é uma informação fechada de usuários do Foundation Field Bus. Tá? Então tem que fazer parte daquela associação lá para obter essa informação. Tá? Ela também define o modo pelo qual a mensagem deve ser transmitida, ciclicamente, imediatamente, somente dessa vez ou quando requisitado pelo consumidor, tá? Que é o interessado. O gerenciamento define como inicializar a rede, atribuição da tag, atribuição do endereço, sincronização do tempo, escalonamento das transações na rede ou conexão dos parâmetros de entrada e saída dos blocos funcionais, que é uma coisa que o Foundation Field Bus tem bastante importante. A gente vai ver um pouco mais para frente. Também controla a operação da rede com levantamento estatístico, de detecção de falhas e de adição, tá? Que é através do monitoramento contínuo, de um novo elemento ou remoção dessa estação. Tá? A nível de software, então, em termos de configuração, tá? O Foundation Field Bus também tem um serviço de Device Description, assim como tem no Profibus PA, para a configuração dos dispositivos. Tá? Bom, se a gente for fazer uma analogia das camadas do Foundation Field Bus com o sistema de correios, tá? A gente pode fazer a seguinte representação. Essa informação aqui, por exemplo, tag TIC101, tá? Que seria a informação de um dispositivo TIC 101, da malha 101, tá? Que teria a informação, por exemplo, temperatura do reator, e a informação seria 241 graus Celsius, seria a primary value, a variável primária. Tá? Essa informação, tá? A nível de usuário, ela tem obviamente uma linguagem comum, todo mundo está entendendo aqui, o que facilita a leitura e a compreensão. A nível de aplicação, essa informação vai ser colocada num papel, obviamente que tem um destinatário, tá? E obviamente uma informação de quem está enviando, o remetente. Tá? E vai conter, obviamente, essa informação. Tá? A nível de serviços de links de dados, tá? Essa carta, digamos assim, esse papel vai ser colocado dentro de um envelope que vai ter o endereço, selo, mensagem no papel, a localização e informação crítica desse transmissor. Tá? E o serviço meio físico vai ter a caixa postal, então o receptor, né? Tá? Com o envelope e para transporte da mensagem. Essa é a analogia com o sistema de correios, que a gente já viu em outros redes, né, relativamente semelhante a isso aí mesmo. Ok? Bom, como é que é a instalação do Foundation Field Bus? Ela pode ser de duas formas, né? Aqui na variante H1, né, que é a mais comum, tá? A Bus Power, onde o dispositivo é alimentado diretamente pelo barramento de comunicação, e a Non-Bus Powered, que é quando o dispositivo tem uma alimentação externa, tá? Não através do cabo de comunicação. Tá? A rede típica do Foundation Field Bus, tá? Está representada nessa figura aqui. Então, tipicamente se tem uma fonte, né? Já que os dispositivos podem ser alimentados pelo barramento. A fonte aqui é chamada de Power Source, PS, né? Com o código 302, que é a série de dispositivos do Foundation Field Bus. Tá? Então, 302 aqui geralmente é o código do
Foundation Field Bus. Tá? Tem uma barreira aqui que a gente chama de PSI, então Power Source, eu não me lembro como é que é o nome disso aqui, mas é uma barreira de segurança, tá? E essa barreira de segurança aqui tem um terminador. Obviamente, a outra extremidade do barramento final tem um outro terminador. E os dispositivos são ligados, então, através dos condutores desse barramento, né, par trançado, tá? Um e outro, né, tá? Sendo alimentados pelo próprio barramento. Tá? Os terminadores aqui no Foundation Field Bus são compostos então por um capacitor em série com um resistor, um capacitor de 1 microfarad, um resistor de 100 ohms, entre um condutor e outro da comunicação Foundation Field Bus, que contém também a corrente base, né, que pode ser utilizada para alimentação do dispositivo, assim como não é no Profibus PA, como a gente já viu anteriormente, já que segue a mesma regra do MBP, Manchester Coded Bus Powered. Tá? Aqui está uma rede típica, então, com essa alimentação aqui, a barreira de segurança, tá? O barramento, as derivações, tá? E a interligação dos dispositivos. Tipicamente, né, o Foundation Field Bus aqui tem duas colorações de cabos, tá, de isoladores, tá? O barramento cinza, aí a derivação é uma roxinha aqui, tá? Muito comum também ter a isolação aqui laranja, tá? Para isso. E aqui, bom, está representado uma rede bem simples, né, tá? De um transmissor de temperatura, um transmissor diferencial aqui, né, para medir vazão, né, tipicamente, tá? E aí aqui, além disso, né, tem placas de interface, né, que seriam para interconexão de um dispositivo, por exemplo, para fazer a questão de monitoramento, tá? Então, tipos de dispositivos no Foundation Field Bus, tá? Interface controlador de processos, que é tipicamente chamado de PCI, tá? Não tem a ver com barramento PCI do computador, tem a ver com Process Control Interface, tá? Que é a interface de controlador de processo do Foundation Field Bus. Fonte de alimentação, sempre com código PS302, filtro de barramento PSI302, e aqui alguns exemplos. Transmissor de pressão seria o LD302, transmissor de temperatura TT302, conversor de corrente, tá? Para aquelas dispositivos que ainda funcionam com malha de corrente, 420 mA, aí ele faz a conversão, tá? FI302, tá? Tem a conversão inversa, que seria o IF302, conversor pneumático FP302, posicionador de válvula, né? FY302, dá para se ter controlador de lógica programável, tá? Não é porque os dispositivos têm a capacidade que não possa se ter um CLP, no caso pode ter um CLP, e aí seria o LC700. E a interface de campo distribuída seria o DFI 302. Vocês podem ver que sempre com código 302, que denota os Foundation Field Bus, tá? 301 é a HART, 303 é o Profibus PA, ok? Aqui a interface de campo distribuída, o Distributed Field Interface, né? Seria Field Bus Interface, né? Então que seria o DFI, ok? Aqui um exemplo dessa interface. Bom, como é que é a configuração de dispositivos Foundation Field Bus? A rede Field Bus é configurada na camada de usuário através de software, onde são fornecidos, tá, blocos de funções padronizados, são chamados Function Blocks, escalonamento de blocos de função, chamado de Scheduling, tá, e a descrição de dispositivos, Device Description, tá, ou seja, tá, cada dispositivo vai ter pelo menos 3 blocos: Resource Block, Transducer Block e o Function Block, tá? De acordo com a sua funcionalidade e de acordo com a configuração que a gente pode fazer dentro do dispositivo. Os tipos de blocos eles são do Foundation Field Bus são padronizados pela norma IEC 61804-2, tá? Que
contém informações então sobre os blocos Foundation Field Bus. O bloco transducer ou transdutor é a interface para sensor atuador físico que contém informações sobre a tecnologia usada nos sensores e atuadores, informações sobre calibração, diagnóstico, etc. O bloco de recurso, sensors, ele contém informações sobre dispositivos com os seguintes parâmetros: Manufacturer ID, a identificação do fabricante, Device Type, Device Reception e Device Description Revision, assim como muitos outros parâmetros. Os blocos de função, que são a parte mais interessante do Foundation Field Bus, porque aqui tem bastante funcionalidades. Eles possuem variáveis de saída e entrada e são dotados de processamento, podem executar então algoritmos, como por exemplo o controlador PID, ou controlador proporcional, integral e derivativo, que é possível isso no Foundation Field Bus através de um bloco de função. Esse bloco de função tipicamente é dotado de entradas, processamento e saídas. Para esse processamento pode ser feitas parametrização, e esse bloco ainda pode gerenciar alarmes e como saída do bloco pode ter status. Aqui está um exemplo do bloco de função Analog Input, que é bastante semelhante ao que a gente viu lá no Profibus PA. Então, acesso ao transdutor, a informação de linearização da informação do sensor, converter para porcentagem, por exemplo, ou ter uma outra função relativa à linearização, e conversão da unidade de conversão do usuário, a unidade escolhida pelo usuário para a conversão. Então, digamos que fosse um sensor de pressão, tem a parte aqui de possibilidade de conversão ou linearização dessa informação do sensor, e conversão dessa informação para uma unidade de engenharia, podendo ser PSI, kilopascal, milímetros de coulomb de água e assim por diante, Obviamente que essa informação pode ser processada diretamente dentro do bloco de Analog Input. Ainda tem a questão de configuração do filtro de amortecimento, ou seja, geralmente num sensor desse a gente pode ter múltiplas medidas e ficar oscilando a informação desse sensor, Se a gente quiser ter uma média ou então um amortecimento dessa variação dessa informação do sensor, a gente pode configurar aqui no filtro. Tem o modo de operação ainda, se é para pegar a informação diretamente do sensor ou manual. Tem uma função aqui de chaveamento, clamp, e um modo de seleção aqui, para a operação da saída do bloco AI, Vocês podem ver que o bloco AI não tem entrada, ele só tem uma saída, A gente mede, Importante a informação da saída do processamento dessa informação. Bom, blocos de funções, dentro daquela norma, então, IEC, parte 2 versa sobre blocos ligados ao controle e medidas. Vocês podem aqui, Measuring, Control and Measurement. Então, blocos como AI, Analog Input, DI, Discrete Input, Manual Loader, Bias Gain Station Block, Control Selector Block, PD, P ou PD Controller Block, PID, como havia comentado antes, Ratio Station Block, RA, Analog Output e Discrete Input. Esses aqui são os blocos de função mais básicos ligados ao controle e medidas do Foundation Field Bus. Tem uma parte 3 da norma, que são blocos aqui melhorados. Vocês podem ver aqui, Device Control Block, Output Splitter Block, Signal Characterizer Block, Lead Lag Block, para atraso ou avanço de blocos de controle, parametrização temporal de algoritmos de controle, Dead Time Block,
configurar o tempo morto, né? Tá? E o integrator, IT, tá? Que seria o equivalente ao totalizer lá do Profibus PA. Tá? Tem outros blocos de desenvolvimento dentro dessa parte 3 da norma. Parte 4 seria blocos de múltiplas entradas e saídas. Você pode ver aqui MAI, MDI, MAO, MDO, tá? Multiple tudo, né? Analog input, analog output e assim por diante, tá? Porque é múltiplos, né? E o interessante aqui, a parte 5 seria ligados a blocos das linguagens de programação da IEC 61131. Tá? Então, creio que muitos conhecem, né? A parte de programação, então, texto estruturado, blocos de função, ladder, tá? Flowchart e o Sequential Flowchart, né? SFC. Tá? Não tem flowchart, desculpa, só Sequential Flowchart, que seria o SFC, e o Instruction List, né? Então, Structure Test, Instruction List, Functional Block Diagram, Ladder Diagram e SFC. São 5 da IEC 61131-3, tá? Que são as linguagens de programação que pode-se ter nessa, mais comumente aplicadas à programação de sistemas de automação. O mais clássico é Ladder, né, dentro do CLP, mas poderia utilizar, por exemplo, o Ladder dentro dos dispositivos Foundation Field Bus, tá? Se esses dispositivos tivessem blocos de função suportados pela parte 5 da norma do Foundation Field Bus. Tá? Bem interessante, né? Então, blocos de função, a gente pode ter funções avançadas, como blocos aritméticos, bloco de sinal de seletor de sinal de saída de sinal, tá? Splitter, que seria o divisor, né? Dead time, lead lag, né? Complex analog output, complex digital output, device control, analog alarm, discrete alarm, pulse input, calculation block, analog human interface, bem interessante, né? Discrete human interface, set point generator, integrator, characterizer e step control. Então, funções bem mais avançadas do que a gente tem, por exemplo, no Profibus PA, que lá só tem analog input, analog output, ou digital input, digital output, e o totalizer, que a gente tem um bloco de função bem mais complexos, né? Obviamente, né, que esses blocos de função eles podem ser ligados para a gente programar, né, a aplicação que esse dispositivo vai controlar. Tá? Então, blocos de entrada, aqui estão AI, DI, blocos de saída, AO, DO, tá? Blocos de controle manual, tá? Seria o ML, ligado ao AO, né, para saída analógica. Tá? Aqui um exemplo de feedback control, tá? Onde tem um bloco de entrada, PID, e um bloco de saída analógica, né? Ou, em vez de PID, só o PD. Tá? Aqui o Track Feed Forward Capability and Control, tá? Que tem a possibilidade de rastreamento, né? Tá? Então, um pouco mais complexo aqui com um Digital Input, né? Adicional aqui no PID. Tá? Aqui o Override Control, controle com sobrescrita, né? Tá? A sobrescrita se dá através do Signal Selector, né? Então está aqui o SS. Tá? Então a gente pode ir nesse lado ou esse lado, né? Dependendo do que a gente vai querer fazer. Tá? Então tem o Override. Aqui um controle com a racionalidade, né? Tá? Então vindo de uma informação com ratio seria racional, parte de um valor, né, como está colocado aqui, tá? Controle cascateado, 2 PIDs, né, tá? E o Split Range Control, tá? Quando a gente tem a possibilidade de dividir a saída, tá? Para dois blocos de saída, como está colocado aqui. Tá? Interessante do bloco aritmético, então esse bloco ele pode ter a capacidade de realizar cálculos genéricos, pode ter até 4 entradas e produzir uma saída. Exemplos que esse bloco aritmético pode fazer, por exemplo, compensação de fluxo linear, através da seguinte fórmula, está aqui colocado, né? Então, saída seria PV T1 sobre T2, vezes o ganho, mais o bias, que seria o
agora me fugiu, né? O bias seria o salto inicial ali, né? Salto inicial, a polarização, né? Compensação de fluxo, tá? Com raiz quadrada, tá aqui a fórmula, né? Um pouco mais complexa. Pode fazer média e pode fazer um polinômio até de quarta ordem. Tá? Então, só para mostrar para vocês o poder que tem esse bloco aritmético para fazer cálculos. Aqui está uma representação gráfica do que ele pode fazer, né? Vocês podem ver aqui as 4 entradas, tá? E a saída. Obviamente que esses parâmetros aqui que definem então qual algoritmo ou qual cálculo que vai ser feito. Tá? Aqui estão as possibilidades de cálculos, tá? E aqui estão alguns exemplos, né? Inclusive aquele que eu comentei no slide anterior, né? Esse aqui, né? Então, compensação de fluxo e compensação de fluxo com raiz quadrada está aqui nessas fórmulas. Certo? Bom, aqui um bloco integrador, tá? Só para vocês terem uma ideia do que ele é possível fazer. Aqui tá as fórmulas para integração, né? Então, integrate, né? Múltiplas informações para integrar. E a saída, obviamente, né? Vocês podem ver aqui, né? Tá? Então, esses blocos de função bem mais complexos que tem no Foundation Field Bus. Para não ficar muito extensa essa videoaula, tá? Eu separei o conteúdo em 2 partes, tá? E só para mostrar para vocês como é que fazia uma ligação de dispositivos, a ligação de blocos, aqui está um exemplo, tá? Então, que é o slide final que eu vou mostrar nessa videoaula parte 1, tá? Digamos que a gente tenha esse processo aqui, tá? Aqui está o diagrama PI, né? Vocês podem ver que é um controle de vazão, né? Com controle de temperatura. Então tem 2 malhas de controle aqui, né? Como é que a gente implementaria essa malha de controle? Através dos blocos de função do Foundation Field Bus. Tá aqui, né? Então, entrada analógica da vazão, entrada analógica da temperatura, tá? Um controlador para cada tipo, tá? De cálculo, né? Então, um PID para vazão e um PID para temperatura. Aqui as ligações, então, de troca de informações entre esses PIDs, obviamente que um pode interferir no outro. Tá? A saída do bloco de fluxo aqui, tá? Interfere na saída analógica do sistema, que seria a saída vazão. Tá? Então você sabe que temperatura pode influenciar o fluxo, principalmente de vapores, né? Tá? Então, aqui um exemplo de implementação desse controle, então, de temperatura e vazão de vapores, tá? Implementado em blocos de função do Foundation Field Bus com a ligação. Só para vocês verem o quão complexo é o Foundation Field Bus nessa parte. Então a gente poderia colocar, por exemplo, essa ligação de blocos de função aqui alocados a dispositivos, isso a gente vai ver na próxima videoaula, tá? E essa alocação nos dispositivos, os próprios dispositivos poderiam fazer esse cálculo aqui sem a necessidade do CLP, o que é a grande vantagem do Foundation Field Bus. Certo, pessoal? Para essa primeira parte, é esse o conteúdo. Na próxima videoaula a gente termina então o Foundation Field Bus. Um abraço e até a próxima.